Bom, olá gente, hoje nós estaremos trabalhando aqui com regra de três composta, apresentando para vocês a metodologia do ensino da regra de três composta. Há um algoritmo para o desenvolvimento dessas regras compostas, e nós vamos mostrar a razão desse algoritmo. Esse é o nosso objetivo nesse momento. Bom, nós temos aqui um problema onde ele está de uma forma genérica, literal. Então veja só, M1 máquinas trabalhando H horas por dia. Então existe M1 máquinas, aqui nós colocamos assim, hora, dia, nada impede que eu fizesse a mudança dessas grandezas aqui, que são grandezas, hora, dia, grandeza, média, hora, dia, máquinas aqui é a quantidade de máquinas, então aquilo que você está medindo de máquinas, a medida da quantidade de metros, a quantidade de dias. Então, quando eu falo de máquinas, eu estou falando da quantidade de máquinas no envolvimento do problema. Então são grandezas envolvidas na regra de três, é tudo aquilo que tem medida, que se pode medir. Nós temos aqui o envolvimento de várias grandezas. Bom, e aí eu poderia botar máquinas aqui, eu podia botar o metros aqui, o dias, o número de dias aqui, posso, não há nenhuma questão. Então, ao olhar para o nosso problema, diz assim, M1 máquinas, então eu vou colocar aqui, certo? M1 máquinas, aqui, trabalhando H horas dia, então trabalhando H, certo? Fazem M1 metros. Então a máquina está em M grande e o metros em M pequeno. Então a gente diferenciou assim, M1 metros de peças em T1 dias. Então existe uma colocação de informações, onde ele diz exatamente o que nós colocamos. Qual é o número de máquinas? M1. Quantas horas por dia? H. Quantos metros essa máquina produz essas horas por dia? M1 metros. Em quanto tempo ela faz isso? Ela produz essa quantidade de metros, trabalhando tantas horas por dia, com esse número de máquinas. T1 dias. Então o problema agora diz assim, determinar o número de horas por dia. Então vamos chamar esse cara aqui de um X grande, tá? Determinar o número de horas por dia que deverão trabalhar M duas máquinas, aqui deve ser M duas máquinas, para fazer M2 metros de fazenda em T2 dias. Então houve uma mudança de informações, e agora, se o número de máquinas mudar, o M2 dado, e o número de metros for M2, e o número de dias for T2, qual é o número de horas por dia que devem ser trabalhados para que haja essa produção. Muito bem. É importante agora, na regra de três, a gente ter ideias, ou a gente ter o conhecimento do que é uma grandeza diretamente proporcional, ou grandezas, diretamente proporcionais, e grandezas inversamente proporcionais. Bom, nós vamos fixar aqui aquela grandeza que eu quero buscar a incógnita, que é exatamente a que tem aqui, o que nós queremos descobrir, tá?
na grandeza hora-dia. Muito bem. Então, é preciso que eu agora faça a comparação dessas duas grandezas, entendendo que as outras duas, nessa ideia, para a gente ver se as grandezas são diretamente proporcionais, quando eu avalio essas duas grandezas, as outras se mantêm fixas, porque senão eu não consigo perceber isso. Então, vamos dizer assim, eu trabalho com um número de máquinas, trabalho uma quantidade de horas. Se eu, por exemplo, para produzir a mesma quantidade de metros no mesmo tempo, então se eu aumento, vamos botar assim, se eu aumento, vamos botar aumento para cima, se eu aumento o número de máquinas, se eu aumentar o número de máquinas para produzir a mesma quantidade de metros no mesmo tempo, se eu aumento o número de máquinas, eu não preciso, eu posso trabalhar menos, eu aumentei o número de máquinas, então eu posso trabalhar menos, naquela quantidade de dias para produzir aquela quantidade de metros, porque eu tenho muito mais máquina trabalhando, a quantidade de dias fica fixa, a quantidade de metros fica fixa, então se eu tenho mais máquina trabalhando, eu não preciso trabalhar com aquele tempo, eu posso diminuir o tempo. Então a gente observa que essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Então quando uma seta está para cima e a outra está para baixo, aqui entendendo que aqui aumenta e que aqui diminui, eu estou dizendo que essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Agora vamos olhar para hora, dia e metros, fixando o número de máquinas e fixando o número de dias. Então, eu trabalho uma quantidade de horas por dia. Se eu aumentar o número de horas, quer dizer, se eu aumento o número de horas de trabalho, as máquinas são as mesmas, o tempo é o mesmo. Então, se eu aumento o número de horas, o número de metros na produção aumenta. Por quê? Eu tenho a mesma máquina trabalhando, eu tenho o mesmo tempo, mas eu aumentei horas por dia. Então, evidente que eu vou produzir mais metros. Então, quando eu aumento o número de horas por dia, fixando as mesmas máquinas e o mesmo tempo, isso também aumenta, no sentido que a produção em metros aumenta. Então essas grandezas aqui, quando eu olho aqui, essa com essa, elas são diretamente proporcionais. Certo? Bom, aí eu tenho deixa eu colocar aqui, assim, vamos pensar, para que a gente não bote duas setas, porque de repente isso pode fazer uma confusão, agora eu acordei para isso. Então, olha só, vamos pensar, eu botei diminuir, se eu diminuo o número de horas, dias, vamos pensar assim, já que eu tinha botado diminuindo para comparar com essa, agora vamos ver essa aqui. Se eu diminuo o número de horas de trabalho, e as máquinas e o tempo são fixos, se eu diminuo o número de horas, a minha produção, ela diminui também. Então eu vou, por que eu estou fazendo isso? Para que eu não fique uma confusão de setas aqui. Então, a mesma fala que eu tive desse para esse, esse para esse, esse para esse, onde aqui eu diminuo, aqui eu aumento, quando aqui eu diminuo para o número de metros, vai diminuir também. Então essas duas grandezas aqui são diretamente proporcionais. Certo? Agora eu vou olhar para esse e esse. Então, se
se eu diminuo o número de dias, presta atenção, estou com essas duas aqui agora, se eu diminuo o número de dias, fixando o número de máquinas e a produção, certo? O número de dias, né? Se eu diminuo a quantidade de horas que eu estou trabalhando por dia, então imagina que eu tenho a mesma máquina e a mesma produção, eu quero a mesma produção, então eu tenho a mesma quantidade de máquina, eu quero a mesma produção. Tá? Se eu diminuir o número de horas por dia, né, o mesmo número de máquina e o mesmo número de produção, esse número de dias aumenta ou diminui? Quer dizer, eu vou diminuir o meu trabalho. As máquinas são as mesmas, eu quero a mesma produção. Pô, se eu vou diminuir o meu trabalho por dia e as máquinas, né, são as mesmas e a produção tem que ser as mesmas, o meu número de dias vai aumentar. Eu vou precisar de mais dias para produzir essa quantidade de metros, né, a mesma máquina, porque eu estou diminuindo o meu trabalho diário. Se eu estou diminuindo o trabalho diário, eu vou precisar de mais dias. Então essa grandeza, né, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Então nós fixamos a hora-dia e fomos comparando com as outras. Então veja que isso não é simples. Há necessidade de uma abstração, né, de você fazer essa relação de grandezas e verificar se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Não é simples. Bom, aí nós também já vimos isso, mas a gente não vai colocar, porque até em vídeos anteriores a gente já fez essa colocação. Necessariamente, para que eu torne tudo isso aqui diretamente proporcionais, é preciso que a gente mude, né, essa forma de escrever. Então, como aqui eu botei H está para X, e veja, essa indicação de seta diz que se uma está para baixo ou está para cima, elas são inversamente proporcionais. Então eu vou fazer com que todas essas grandezas, né, entre si se tornem diretamente proporcionais. Diretamente. Então é necessário, para que elas sejam diretas, quando eu diminuo uma, a outra também diminua. Não pode, se eu diminuo aqui e aumento, elas são inversamente. Então quando eu troco, né, essa posição aqui, o M2 vai para cima e o M1 para baixo, eu estou tornando essa questão diretamente proporcional. Então isso é preciso, você fazer outros exemplos, enfim, para ter essa ideia. Então aqui eu já estou no processo avançado, né? Onde a gente já falou em regras de 3 simples, em grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Então H sobre X, aqui eu vou ter M2, M1. Né? E aqui, veja que essas duas, elas se mantêm, que elas são diretamente proporcionais. Está descendo, está descendo. Isso caracterizou, a gente já falou que elas são diretamente, então não muda. Como essa está para baixo e essa está para cima, aqui eu mudo a posição. O T2 vem para cima e o T1 vem para baixo. Então agora, essas grandezas todas, né, vamos colocar assim, elas são diretamente proporcionais. Então o nosso problema passou, né, dessa forma para essa. Bom, aí nós vamos verificar o seguinte, nós vamos usar um processo que não é usual. Então vou mostrar exatamente isso agora. Então veja, nós aqui estamos olhando, nós vamos fazer a relação dessas duas grandezas separadas. Então eu vou botar assim, aqui, H está para X, tá? Esse X aqui, gente, não é um X grande, é um X1. Tá? H, porque na realidade esse X que eu estou buscando aqui é um X que está relacionando todas as grandezas. Então, quando eu olho isoladamente para essas duas, eu estou chamando de um X1, que não é um X.
é um x1 que está relacionando essas duas grandezas somente. Então H está para x1 igual M2, tá? Está para M1, certo? E esse meu x1, eu vou agora, como elas são diretamente proporcionais, é por isso que a gente faz ela ser direta, até para criar um esquema que eu posso estar fazendo o produto. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então eu vou ter HM1 igual x1, ou se eu quiser, nada impede que eu faça assim, mas se eu quiser eu posso, como eu quero isso aqui em órbita, x1 M2 igual x1 M2 igual a HM1. E aí eu tiro quem? Eu tiro o valor de x1. O meu x1 é HM1 dividido por M2. Então eu tirei aqui o valor de x1. Bom, quando eu agora pego eu comparei essa grandeza com essa, agora eu vou pegar essa grandeza com essa aqui, só que olhando, veja, eu peguei essa aqui, agora eu vou pegar essas duas, sempre utilizo aquela que tem a incógnita, certo? Só que agora, porque na realidade aqui eu dava o H e queria o X, então quando eu faço essa comparação, eu preciso de um dado, porque o de cima é dado, e o de baixo é exatamente o que eu quero encontrar. Então, esse dado agora, eu peguei essa grandeza, relacionei, descobri o X. Esse X, para mim aqui é o X1, passa a ser conhecido quando eu relaciono esse cara com esse. Então, o meu H agora, que aqui foi chamado de H, agora é chamado de x1, que é uma hora por dia, porque aqui é hora por dia, aqui também é hora. Então esse x1 é um valor de hora por dia que eu encontrei nessa relação. Só que eu vou pegar isso que eu encontrei, porque se eu tenho conhecido, isso aqui é incógnito, estou encontrando um valor. Esse valor passa a ocupar essa posição. E aqui embaixo é o x2. Nesse momento, o meu x2 é incógnito. Então, quando eu coloco x1 está para x2 e igual agora com m1, m2, eu vou encontrar o valor de x2, que é a minha incógnita. O x1 já encontrei, coloquei aqui. Então, eu vou ter x2 m1 igual x1 m2. E aí eu tenho o meu x2 igual x1 m2 dividido por m1. Então, o meu x2 é x1 m2, está aqui, dividido por m1. Então, nós encontramos o meu x2. Esse x2, que agora é conhecido, porque, veja, isso aqui era um valor dado, que a gente já tinha encontrado, o m1 era dado, o m2 era dado. Esse x2 é o que eu queria achar. Então, eu encontrei, ele passa a ser uma hora conhecida. Então, agora eu vou comparar essa grandeza com a última. Então, esse x2 que está aqui ocupa agora essa posição conhecida. E o meu x será um x3. Então, eu estou pegando, separadamente, pegando essa grandeza comparando com essa grandeza relacionando com essa grandeza relacionando com essa. Então, quando eu faço x2 sobre x3, esse x3 aqui passa a ser a minha incógnita. E eu vou ter agora T2 sobre T1. E da mesma forma, vamos buscar essa incógnita. Então, x3 T2 igual
x2T1. E aí eu tenho exatamente o x3 igual x2T1 dividido por T2. Tá? Então, aqui eu tenho o valor de x3, que é o x2T1, dividido por T2. Bom, e aí você quer calcular exatamente quem? Você quer calcular o valor de x, certo? Você quer calcular esse valor de x. Bom, então, se eu agora, quando eu busco esse x3 que está aqui, né, na realidade, é interessante a gente ver o seguinte: quando eu peguei esse cara, comparei com esse, encontrei o x1, aí peguei, usei o x1, comparei com esse, né, encontrei o x2. Quando eu jogo a última relação, essas relações aqui, elas vão sendo embutidas de modo que esse x3, né, passe a ser exatamente aquele x. Então, dentro desse procedimento, quando eu relaciono esse, encontrei um valor, depois eu relaciono esse usando esse valor, depois eu relaciono esse com esse, usando aquele valor anterior, esse último meu x3 é exatamente aquele x que eu estou buscando. E aí, eu tenho aqui, na realidade, o meu x e aqui o meu x. Então, nós estamos exatamente na busca desse x. O nosso problema é esse. Então, por que tu achou x1? Por que tu achou x2? Para mostrar metodologicamente o que vocês vão fazer mecanicamente. Então, observe o seguinte: então, beleza, agora o meu x é igual a isso que está aqui. Então, é preciso que eu coloque aqui, tá? Para achar o x igual, né? Eu tenho aqui embaixo o T2, está aqui, ó, o T2, aqui, o x é o T2, e em cima eu tenho o x2, certo? Mas o meu x2 é exatamente, olha só, o meu, aqui vejo x2, o meu x2 é x1 M2 sobre M1. Eu estou colocando no lugar do x2 o x1, M2 e M1, que multiplica quem? Que multiplica o T1, tá bom? Então eu peguei essa lei que eu quero o x, exatamente aquele x, e fui substituindo. No lugar do x2 eu botei o valor dele, x1, M2 e M1, vezes T1, aqui, dividido por T2. Que, vamos resolver isso aqui, é x1, vamos colocar assim, x1, M2, T1, sobre M1, né, dividido por T2, que é pegar o primeiro, né, x1, M2, T1, dividido por M1, repeti o primeiro e multipliquei pelo inverso do segundo. Então, é como se eu pegasse T2 sobre 1 e multiplicasse por 1 sobre T2. Então, aqui aparece o T2. Isso que está aqui, né, passa a ser escrito assim. Bom, e aí, como é que eu continuo isso? Então, eu vou... aqui, gente, eu vou precisar colocar aquela... Eu vou precisar apagar, mas como depois eu vou precisar desse quadrinho aqui eu não vou precisar. Então, eu vou tirar isso aqui para o quadro e que para que a gente possa dar continuidade. Então, olha só,
Nós vimos aqui, tá, vou separar aqui, que o meu x é igual a M1, vamos colocar M1, que multiplica M2, que multiplica T1 sobre M1, isso, sobre M1, T2. Então tá ali. Agora, o que você tem? Você tem o teu aqui nós colocamos aqui, aliás, aqui não era M1, era X1, deixa eu só corrigir, porque eu observo o seguinte, olha, X1, desculpe gente, X1, M2, T1, sobre M1, dividido por esse, então vai dar X1, M2, T1, sobre M1 multiplicado pelo inverso. O inverso é 1 sobre T2, então esse T2 ficou aqui multiplicando pelo M1. Então, eu tenho aqui, em vez de M1, eu tenho o meu X1, que eu tinha cometido um erro. Aí eu vou olhar agora para o meu X1, é esse aqui. Então eu vou trocar o meu X1 por esse. Então o meu X passa a ser o X1, quem é? HM1 sobre M2, né? X1 é o HM1 sobre M2, multiplicado por M2, multiplicado por T1 sobre M1 T2, que nós vamos ter exatamente igual aqui, olha, H, M1, M2, com esse M2, T1. Tudo isso, né, sobre M2. Isso aqui é um produto evidente dividido por M2. Então, quando eu pego o numerador e multiplico pelo inverso, e no denominador vai ficar M2, M1, T2. Então, esse caminhar aqui leva a esse. Então, o que você concluiu? Você concluiu que o nosso X, que nós estávamos buscando, eu posso colocar, né, o nosso X é H M1, M2, T1, M2, M1, T2. Bom, como é que nós... Então veja que esse procedimento, tá, é um procedimento que nós fizemos para encontrar o X. Então olha, H, tá aqui, o H, o M1, o M2, tá? O T1 e aqui o M2 grande, o M1 e o T2. Alzi, você fez um procedimento, né, para encontrar o teu X comparando grandeza com grandeza. Bom, agora nós vamos entrar num processo que vamos apagar aqui, tá? E vamos mostrar mecanicamente como é feito. Bom, beleza. Então, ao fazer isso aqui, né, então vamos esquecer tudo que foi feito. Quando você pega aquelas grandezas e verifica que uma é direta, outra é inversa, e você faz com que tudo fique diretamente proporcional, você diz assim, olha, como é que nós vamos resolver isso? Então aí já é um esquema. Aí você diz assim, H sobre X igual. Então todos os outros eu multiplico
acima, esse por esse. Então eu vou ter M2 que multiplica M1 que multiplica T2 sobre aqui M1 que multiplica M2 que multiplica P1. Então veja, verificou se as grandezas são diretas ou inversamente proporcionais, faz com que elas sejam todas diretas, então aquelas setas que estão contrárias, você faz com que elas fiquem sempre direcionadas para baixo ou para cima, como você queira, não importa, mas você vai aqui fazer com que todas essas grandezas sejam diretamente proporcionais. E aí existe essa determinação. Então agora H sobre X é igual a M2 vezes M1 sobre T vezes T2. Se H está para X, igual esse produto está para esse. Então veja que aqui não tem aquela historinha de fazer produto dos extremos igual ao produto dos meios. Então você multiplica linear, como está na regra composta. Aí você tem assim, quem é o meu x? Esse meu x é o meu x grande. Tá? Aquele x grande. Quem é o meu x grande? O meu x grande é esse produto, né? Como se tivesse só x que multiplica M2, M1, T2 igual o H vezes M1, M2, T1. Né? E o x é esse x vezes esse. Porque aqui eu estou resolvendo uma equação, então aqui eu tenho que calcular o x. Então, nesse momento, estou na busca do x. Aqui, nesse momento, eu estou multiplicando assim, como se fosse na busca de uma equação. Na busca do x. Então, aqui sim, aqui eu estou fazendo assim. E o meu x vai ser o que está do lado de lá, que é H, M1, M2, P1, dividido por M2, M1, T2. Aí, isso é mecânico. Aí você vai para exatamente o processo verdadeiro, tá? Que o mundo iniciou e depois percebeu que esse processo verdadeiro podia ser enquadrado assim. Então veja que nós fizemos matematicamente. O meu x é H, olha o H, olha o M1, olha o M2, olha o T1. O denominador, olha o M2, olha o M1 e olha o T2. Então, naquela equação que nós fizemos para encontrar esse X, todo aquele processo foi substituído por um procedimento mecânico que vai me dar exatamente o mesmo valor. Então é isso, gente. Muitas vezes, fazendo aqui uma colocação, nós, professores, ensinamos para os nossos alunos de forma mecânica. Está claro que esse entendimento que nós fizemos, ele exige. E você vai trabalhar com regra de 3 no 7º ano. Acontece que, ao meu ver, todo professor deve ter conhecimento, tá, do processo. Por que aquilo é feito? A questão, se você vai, em algum momento, apresentar para aquele aluno do 7º ano, é uma questão pessoal, né, dependendo do meio social, como é que você vai fazer isso, né? É difícil de eu estar colocando aqui, mas é interessante, no mínimo, que aquele professor vai ensinar a regra de 3, tenha conhecimento do processo. Então, gente, obrigado e até a próxima.